De acordo com o dicionário, o cúmplice é aquele que colabora com o trem na realização de alguma coisa, sócio, parceiro. Trazendo isso para a vida amorosa, fica claro que o termo cumplicidade quer dizer participação, ou seja, não há erro único de uma pessoa. Se você participou, também é responsável, seja no sucesso ou no fracasso. A cumplicidade e o respeito são bases para um relacionamento. Quando o casal tem cumplicidade, a relação se fortalece. É necessário que um participe da vida do outro, que as decisões sejam tomadas a dois e que haja respeito e compreensão às opiniões contrárias. Além disso, para que haja harmonia, é importante ter em mente que, em algum momento, um terá que ceder. Cúmplice no amor é o tema de hoje. A cumplicidade é o ingrediente essencial para o relacionamento. Deixe a sua opinião. Quando a cumplicidade termina? Ou para você, o que é cumplicidade? tvuniversal.org, você pode acessar, assistir, acompanhar, deixar o seu comentário, ou facebook.com/Escola do Amor. Eu quero apresentar os nossos convidados de hoje, o Alex e a Tatiana, que estão juntos há quanto tempo, Alex? Bom dia, nós estamos juntos há 5 anos. E como vai o casamento, Tatiana? Bem, vai muito bem. Conta um pouquinho da história de vocês, voltando lá atrás, como vocês se conheceram. Então, a gente tinha muita mania de internet, então eu ficava em bate-papo e a gente se conheceu pela internet, né? Conversando pela internet, a gente se encontrou. Mas você estava sozinha? Estava sozinha. E você também? Sim, eu tinha acabado um relacionamento, mais ou menos, mas realmente estava sozinho. Eu queria deixar claro para os alunos que não é a nossa orientação ficarem conversando, se conhecendo pela internet. Mas também a gente sabe aqui que há casos que dão certo, e o caso deles é um, né? Na verdade, o risco é muito grande, não é isso? E nós já falamos isso na aula, já tivemos aula referente a esse assunto, não vamos entrar no mérito da questão. Mas você também teve problemas no amor? Como é que foi? Sim, eu também vim de um relacionamento longo e quando eu terminei esse relacionamento eu me vi sozinha, sem amigas, as minhas amigas já eram casadas, outras noivas. Então, eu não tinha realmente com quem conversar, não tinha para onde ir. Então, o refúgio era a internet. Ficava lá o tempo todo? Ficava procurando alguém. Em busca de um relacionamento? Em busca de um relacionamento sério. Eu procurava isso. E você estava mais ou menos na mesma situação? Até porque tinha terminado um relacionamento também, Alex? Sim, eu estava num relacionamento até conturbado. A esse relacionamento anterior, ela sabe da história, eu até quase levei uma facada dessa ex-namorada. Que isso? Ela era bem mais nova do que eu tinha uns 25 anos, 24, ela tinha uns 16. E com isso, com o término do namoro, algumas vezes ela até ameaçou, hoje a minha esposa, né? Mas antigamente, eu até tive realmente, como eu disse ao senhor, a vocês, tive esse problema com ela, assim, que ela também se ameaçou de morte, tomou alguns remédios, ela deu uma desculpa que estava grávida, veio conturbar o nosso relacionamento no início, sim. Entendi. Aí vocês namoraram quanto tempo? 1 ano e meio. Foi equilibrado, né? Namoramos 1 ano e meio, ficamos noivos 3 meses, depois casamos. Como foi o primeiro encontro? Eu tinha muito medo de me encontrar com ele, porque a gente sempre via em jornal, que se conheceram pela internet, e depois ele levou a moça e matou. Então eu tinha muito medo. E como eu trabalho numa entidade filantrópica, então a gente faz vários eventos. E era final de ano, perto de Natal, e a gente tinha um evento para fazer na praça municipal da minha cidade, então eu convidei ele para assistir esse evento. Porque eu estava com todos os funcionários, as amigas, os alunos, falei, bom, ali não vai acontecer nada. Se eu ver que ele é meio estranho, eu peço para alguém me levar embora. E foi assim, eu chamei, ele foi, assistiu, participou, depois a gente conversou. Quando você viu ele assim de cara, você já gostou? Não. 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 Não, eu falei, nossa, na foto ele era diferente.
Esses Photoshop de hoje, olha, são craques nisso. Mas e o Alex? Fala a sua versão, Alex. Vou ser sincero, achei ela uma belezinha, falei, nossa, mas... Mais do que eu esperava? Mais do que eu esperava, mas eu fui com outro intuito, né? Falei, tô sozinho, eu vou curtir, eu quero curtição. E com isso, fui com o intuito de curtir. Quando eu a vi, ela estava nesse evento do serviço dela, estava aquela correria, até ela não contou que ela sobrou serviço para mim no final, né? Eu acabei ajudando, mas como foi com o maior prazer, até onde ela trabalha é uma coisa muito gratificante, e com isso a gente se conheceu. Depois do evento, a gente deu uma passeada na praça, como ela citou, que foi o local do evento, a gente saiu para se conhecer. Até eu lembro que, se não falar, acho que foi nesse dia, eu chamei ela para ir numa lanchonete próxima, ela não quis tomar um café comigo, um lanche, que ela ficou com vergonha, enquanto eu estava lá comendo alguma coisa no momento lá. Quero fazer uma pergunta para você, Tatiana. Vocês se conheceram e no início do relacionamento, qual foi, assim, o maior problema que você enfrentou e você também, Alex? No meu caso, foi quando eu comecei a descobrir as mentiras, né, que se contam na internet. Quando eu conheci a mãe, comecei a frequentar a casa dele, eu começava a me lembrar de coisas que ele tinha contado e quando eu chegava, puxa, não era nada daquilo. Eu comecei aí a ter desconfiança dele. Entendi. E essas mentiras trouxeram insegurança para você? Isso. E por que você mentia, Alex? Ser sincero, na verdade, o que a gente quer? A gente quer ter vantagem, né? E com isso eu queria ter muitas vantagens. Eu já fiz cada coisa que é de arrancar o cabelo. Até hoje eu tenho vergonha, tudo, mas eu já fiz com coisas que, como que eu posso dizer, se eu contar aqui realmente, ninguém vai acreditar. Na verdade, eu sou criado pelos meus avós, né? E meu pai, ele, na verdade, eu não tive aquele espelho dentro de casa. Não justifica muito. Não tinha um referencial. Não tinha referencial masculino em casa, exatamente. E esse referencial que eu poderia ter, ele também só fazia coisa errada. Então é um referencial qual eu tinha, que às vezes eu me espelhava. E como eu disse, eu queria ter a vantagem de tudo. Queria ser o bambambam, Mauricinho, filhinho de papai, queria ter... Dizer que eu era o cara, vamos ser sinceros. Então, com isso, eu tirava essas vantagens, fazendo essas, como diz assim, nada propício, né? Essas atitudes erradas. Mesmo vendo isso, Tatiana, você prosseguiu no relacionamento? Eu tentava, porque ele, no início, eu vi que ele era muito diferente, ele era muito cavalheiro. Até aconteceu, da primeira vez que a gente foi sair, ele falou, vamos tomar uma água de coco? Eu falei, vamos. Aí a gente foi e quando nós chegamos na mesa, ele puxou a cadeira. E eu sentei na outra cadeira. Ele falou, ué, eu puxei para você sentar. É que assim, nunca ninguém tinha feito isso. Então ele puxava a cadeira para eu sentar, ele abre, até hoje ele é assim, ele abre a porta do carro. Então eu falava, nossa, ele tinha um diálogo, um vocabulário diferente, ele tinha assunto. Então aquilo foi me encantando. Eu falei, nossa, eu nunca conheci ninguém assim. E quando eu fui descobrindo, a gente já tinha tempo juntos, entendeu? Porque eu fiz assim, eu sempre demorava para conhecer a família, porque eu queria ter a certeza que eu ia levar aquele relacionamento para frente. Quando eu tinha essa certeza, eu levava na minha casa e ia conhecer a família. Então, quando eu fui conhecer a família dele, a gente já estava muito sério. Então, aí foi difícil. E eu fui descobrindo aos poucos, eu fui descobrindo as pequenas coisas. Eu falava, deixa pra lá. Tomava uma satisfação com ele, ele inventava uma outra mentira para cobrir aquela. E quando eu vi, o negócio estava crescendo. Pensou foi virando... em desistir? Desistir. Chegamos a terminar. Eu falei, olha, realmente não dá, eu tentei. E nós terminamos. E a mãe dele sempre foi minha cúmplice. Ela ligava, olha, Tatiana, ligou uma menina aqui. Eu ficava sabendo de tudo. Então, e quando ela viu, ela ligou, ela falou, Tatiana, aconteceu alguma coisa? Eu tô vendo que ele não tá indo mais pra sua casa, mas olha, ele tá outro, até comigo, ele melhorou muito, ninguém mais tá ligando aqui pra casa, internet, eu não vejo nem ele entrar na internet. Daí eu contei pra ela, falei, não, a gente chegou a terminar,
Mas pelo que ela falou, eu levei em consideração e voltei atrás. Todo mundo torcendo para dar certo. Isso, isso. Então, quando ela terminou, você Sentiu o sentiu? baque. É. Sentiu por quê? O bambambam desmoronou. Que eu percebi nela. Porque, como eu disse, a relacionamentos anteriores eu era bem mais velho que as meninas. Então não tinha aquela segurança, aquela maturidade. E com isso eu percebi nela a maturidade. E eu também percebi, gente, eu já estou ficando velho. Tá na hora de dar uma pausada, isso, como diz, sossegar, né? Então, e a menina parece ser uma menina bacana. Então, e veio aquela vozinha na consciência, não larga dela, não larga, corre atrás, que outra você não vai achar. Vocês ficaram separados, quanto tempo foi essa separação? Uma semana. Então quase não separou, né? Mas depois que você voltou, ele mudou, você já viu ele mudando em seguida, ou vocês ainda tiveram problemas? Nós tivemos problemas porque eu continuava descobrindo as mentiras antigas. Então, cada mentira que eu descobria, eu desconfiava mais dele. Às vezes até ele falando verdade, eu achava que era mentira. Né? Então, eu tinha a senha dele de programas de internet, eu tinha o celular, eu ficava vendo se não tinha nenhum número novo. Às vezes, algum nome que eu desconfiava, acho que não é esse, eu discava para ver onde ia cair, se era verdade aquele nome que estava ali. Então, era muito problema da minha falta de confiança nele. E isso, ele ficava bastante bravo. Você interpretava isso como o quê? Ciumenta? Não só ciumenta, né? Eu acho que ela queria, como que eu posso dizer, invadir minha privacidade. Eu via isso. Como que eu posso conversar com meus amigos, até mesmo fazer faculdade na época, com as minhas amigas, se eu não tenho aquela liberdade? Eu já pensava por esse lado, que, na verdade, posso até usar uma outra palavra, uma afronta. Entendi. Eu usava como uma afronta isso. Falei, poxa, eu não posso ir comprar um pão que ela já fica insegura? O que ela acha que eu vou encontrar na padaria? Mas você não reconhecia que dava motivos? Eu sou sincero, de início eu não reconhecia, né? Porque quando a gente tem um erro, a gente não admite, né? E depois, com o passar do tempo, sim. Aí eu falei, poxa, eu tenho que ver o que eu estou errando para poder também melhorar o relacionamento, se eu quero estar com ela, se eu quero constituir uma família com ela. E foi aí que vocês buscaram ajuda? Foi aí, só fazendo um parâmetro, eu começava a testar ele para ver se realmente ele estava mudando. Às vezes eu ligava para o celular, onde você está? Eu estou em casa, então eu estou ligando na sua casa. Eu queria saber se realmente ele estava na casa dele. Às vezes eu conversava com a mãe dele pelo telefone, ela falava, ele saiu daqui tal hora. Aí numa conversa, você saiu hoje? Então eu queria ver... Polícia mesmo, hein, Alex? Bem polícia. É até gozado que se eu não ligasse para ela, ela ligava pro meu celular. Eu lembro até hoje, e se não passasse um minuto, o telefone residencial estava tocando. E ai de mim se eu não atendesse esse telefone. Ai de mim. O senhor não me pergunte o que ela fazia. Então, era coisa assim... Um policiamento 24 horas. Eu acho que era rota, bope, tudo junto em cima. Bom, vocês não chegaram no casamento assim não, né? Não. Então, e foi ficando assim uma situação insuportável. E eu pensei assim, puxa vida, eu já vim de outros relacionamentos assim, decidi terminar e procurar outro, mas até quando eu vou ficar terminando e procurando, terminando e procurando? Então agora eu vou mudar minha postura. Eu vou investir nesse que está sendo mais difícil, mas eu vou investir. Foi onde a gente procurou a escola do amor, a terapia do amor. E lá começou a nossa luta. Posso dizer que começou a nossa luta, porque eu via, ele fez isso, ele fez aquilo, mas eu não via, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então eu comecei a aprender, mesmo mesmo não acreditando, eu ficava quieta. Eu falava, porque um dia, se for mentira, ele vai se contradizer. E se for verdade, ele vai sustentar. Então eu esperava oportunidades, eu aprendi a esperar, eu aprendi a não brigar, eu aprendi a esperar pelo telefonema dele não ligar para ele. Né? Então eu fui aprendendo a me conter. Entendi. Aí foi mudando. Fui mudando com ele. Mas assim, era uma guerra minha por dentro. Eu ficava moída, corroída, curiosa, mas eu aprendi a segurar. Os dois vinham juntos, então? Nós íamos juntos. Sim. Ah, legal.
Isso já é um passo importante, quer dizer, um sinal também que ele estava se esforçando e querendo mudar ou pelo menos descobrir no que tinha que mudar, né? Isso. E aí foi se ajustando? Fui. Eu percebi que ele foi mudando também, porque isso, quando a gente namorava e ele abria a porta do carro e puxava a cadeira, as minhas amigas, ixi, esse é quase só quando tá namorando, depois que casar você vai ver, não vai fazer mais nada disso. E o engraçado é que hoje, quando chega o dia dos namorados, o que você quer? Eu falo, eu não quero buquê e ursinho mais não. Porque buquê. E do jeito que eu quero que ela me trate, por que não devo tratá-la bem? Hoje são felizes, né? Somos muito. Quer dizer, através da terapia do amor, ele mudou, você mudou, o relacionamento é outro. Eu costumo dizer que a terapia foi a responsável pelo nosso casamento. Legal. Né? Se nós não tivéssemos procurado essa ajuda, seria mais um namoro fracassado. Em poucas palavras, como você define cumplicidade? Eu acho que é a gente querer estar com o outro, participar da vida do outro. E você? Antes de tudo, eu acredito que seja o respeito. Muito bem. Eu quero agradecer a participação de vocês na aula, tá? E foi de suma importância para os nossos alunos. E para fechar, então, o nosso tema a respeito da cumplicidade, quando caminhamos juntos, não somos somente uma vida, uma pessoa. Somos muito mais que isso. Passamos a ser responsáveis pela vida do nosso companheiro. Se não houver essa parceria, o relacionamento fica fadado ao fracasso. Sem contar que quando há amor, a pessoa tem prazer em dividir questões do seu dia a dia com o seu parceiro. Isso faz com que ambos cresçam juntos. A cumplicidade e o amor caminham juntos. Quando o casal é cúmplice, ele se torna imbatível. O relacionamento tende a crescer e ficar forte. Cumplicidade é, acima de tudo, estar sempre junto. Não só fisicamente, mas em todos os sentidos. Um entende ao outro até sem palavras. Um gesto ou um olhar já são suficientes. A compreensão, o respeito e o apoio estão presentes em todos os momentos. Um abraço forte, alunos, e assim fechamos mais uma aula de hoje. Até a próxima.